Quero meditar com os irmãos, nós vamos meditar junto ao tema: e os povos renovem as suas forças. Todo início do ano nós vivemos essa possibilidade aí, de buscar forças, de renovar o ânimo, de redobrar o ânimo, para o ano que se inicia, para o ano que vem pela frente, com bênçãos, com grandes realizações, com realizar de sonhos e projetos, também com desafios, com obstáculos a serem vencidos, mas com certeza sempre na companhia do Senhor. A vida humana, ela se renova, o ser humano, ele se renova. Quantas células do nosso corpo vão morrendo hoje e outras novas vão surgindo? É o renovar da vida, é o renovar do corpo. Com o desgaste físico, a necessidade do alimento para suprir aquilo que a gente vai gastando de energia por aí, com as ações na família ou no trabalho, na igreja, nas viagens, dos passeios, do descanso. Até enquanto nós descansamos, nosso corpo vai sendo renovado, renovado na sua força, renovado no seu ânimo, no seu vigor. Então a vida, ela se renova, a natureza também se renova, as coisas vão sendo formadas, vão sendo fortalecidas, vão sendo renovadas. E quando surge um novo ano para nós, nós vivemos a possibilidade de buscar o renovar também das forças para enfrentar, todos os dias, os 365 dias que vão se passando já do ano de 2022. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua companhia aqui, louvado seja Deus pela graça dele que nos assiste a cada dia também, a cada momento. E o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, vai nos lembrar essa verdade. Eu vou ler do verso 28 ao 31, depois vou ler ainda no capítulo 41, o verso 1. Então, Isaías capítulo 40, é o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão. Verso 28, nós começamos aí, vamos até o 31. E depois nós seguimos no 41, o versículo 1. Você acompanha a leitura, que o texto está sendo projetado para a nossa reflexão dentro do mover de Deus, do seu Espírito que ilumina o nosso coração, para compreendermos as verdades da sua palavra também. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Que Deus abençoe o nosso coração na reflexão que fazemos da sua bendita palavra, no buscar do renovar da força, do renovar do ânimo, do renovar da alegria, do renovar da graça de Deus também junto de nós, em favor de nós, sobre nós, a cada dia desse ano que já vai caminhando, já vai seguindo aí com as primeiras semanas. Então, da mesma forma que a vida se renova e que as forças físicas também são renovadas com o alimento, Deus nos dá a possibilidade de renovar o nosso ânimo, renovar do nosso espírito, do vigor espiritual da nossa alma, através, é claro, de algumas fontes que a sua palavra e que a palavra de Deus ou que a palavra de Deus revela para nós. Isaías está certo, está seguro de que o nosso Deus é o Deus que jamais se cansa. É o Deus que tem força, que tem poder, que age, que intervém, que trabalha, mas que não se cansa, não se desgasta. O poder de Deus é o poder grandioso,
é o poder que nos renova também. Ele diz que aqueles que esperam nele têm as suas forças renovadas. Aqueles que confiam no Senhor são animados pelo Senhor e pela força do Senhor na sua vida, na sua história. Então é fundamentado nessas coisas que eu quero lembrar os irmãos aqui, a necessidade de renovar diante de Deus a nossa alma, o nosso espírito, a nossa espiritualidade, renovar diante de Deus a nossa confiança, renovar diante de Deus a nossa adoração, o nosso culto, a consagração da nossa vida, aquilo que envolve a espiritualidade do nosso ser. Deus é aquele que nos dá força e nos traz fontes que possam nos ajudar, são ferramentas ao nosso alcance, para que possamos animar a nossa alma, renovar e redobrar o nosso ânimo para servi-lo também, em razão do desgaste, que a alma sofre, que o ser humano passa na caminhada de cada dia. Porque quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos dedicamos, quando nós nos empenhamos numa tarefa, quando nós buscamos vencer obstáculos, nós nos cansamos. E precisamos de ter o nosso vigor renovado. A Bíblia vai dizer que há 3 fontes básicas para renovar o ser humano, a sua alma, o seu vigor, a sua comunhão com o Senhor. A primeira delas é o alimentar da palavra de Deus. Deus nos dá a sua palavra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Ele revela aqui o seu querer, a sua vontade, e essa palavra que recebe várias denominações, é denominada de lâmpada para os pés, é denominada de luz para os caminhos, é a palavra também denominada de o alimento de Deus, para fortalecer a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, para trazer de Deus vigor à nossa vida. É a palavra de Deus que nos renova a cada manhã e que pode, de fato, fortalecer a nossa vida e preparar a nossa vida junto à edificação, junto à construção daquilo que almejamos realizar durante cada dia, durante cada ano. Então, Deus nos deu a sua palavra. E Jesus, em Mateus, no capítulo 7, vai lembrar que o homem sábio, a pessoa sábia, é aquela que ouve e pratica a minha palavra. E por isso ele constrói, ele edifica as suas ações no ano, no dia, no tempo, na história, sobre a rocha. Porque ele foi capaz de conhecer a palavra de Deus e aplicá-la junto à sua vida. Pegou do ensino da palavra de Deus, do conhecimento, do revelar do Senhor, para a família, para a saúde, para o trabalho, para o trato com as pessoas, para o relacionamento com o filho, ou com o pai, com o irmão, ou com a irmã, ou com o cônjuge, e trouxe para dentro da sua vida, e se alimentou, tomou dessa palavra, para realizar as suas ações, tornando-a a prática no seu viver. Então não é aquele que só conhece, mas que conhece e pratica. E por isso é alimentado pela palavra de Deus, é fortalecido pela palavra de Deus, é animado pela palavra de Deus, e com as orientações de Deus, ele consegue então tomar vigor para enfrentar as decisões junto à vida e para realizar as ações, o trabalho que precisa ser realizado junto ao seu viver. Deus nos dá essa fonte preciosa de alimento, que é a palavra de Deus. Quem ouve e pratica, edifica sobre a rocha, é a pessoa sábia. Quem não ouve, quem não pratica, ou quem só ouve, mas não pratica, é chamado de tolo, porque vai edificar, vai construir, mas não vai ter resistência quando vier o dia mau, quando vier as lutas, quando vier as provas, que a vida, é claro, traz sobre as minhas ações e sobre as suas ações também. Então essa é uma das fontes. Uma outra fonte que a palavra de Deus me diz que anima o cansado, que alimenta, aquele que tem se desgastado, é o tempo de oração com Deus. É o tempo que eu invisto na minha vida para buscar o Senhor em oração. Por isso nós temos as nossas reuniões de oração, por isso durante os nossos cultos nós oramos, nós buscamos
falar com o nosso Deus, conversar com o nosso Pai Celeste. Por isso que nós temos a nossa encontro de oração agora nas quartas-feiras, no início do ano, para quê? Para colocar diante de Deus os nossos planos, os nossos projetos, as nossas lutas, as nossas ações, para que venha de Deus a direção, venha de Deus o abençoar do trabalho das nossas mãos, no empenho em favor da família, no empenho em favor da vida profissional, na minha dedicação junto à cidade, para que haja justiça, para que haja paz, para que haja progresso, para que em todo o meu viver, em todas as minhas escolhas, possa, de fato, o Senhor ser aquele que me conduz e que me mostre o caminho, e que me guie pelas veredas de paz, e que me guie pelo caminho que Ele quer que eu ande, que Ele entenda que está dentro do seu propósito, para alegrar o meu coração, mas muito mais para levar o nome de Deus à honra e à glória. Então, uma das fontes que renovam as nossas forças é a comunhão que a gente pode ter com Deus. Imagine você, um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que conhece tudo, que sabe do que acontece na vida, nos bastidores da história de todas as nações, sendo aquele que pode ser ouvido por você, pode ser achado pela sua prece. Diz o Senhor Jesus que aquele que bate a sua porta, ela se abre. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aquele que busca o Senhor encontra, e encontra em Deus respostas às suas preces, à sua prece. Encontra no Senhor o suprir da sua necessidade. Então, aquele cara que está cansado, aquela pessoa que está lutando com dificuldade, aquele que está lutando contra um problema que ele acredita ser sem solução, vai encontrar no Senhor alguma coisa que pode direcioná-lo para um caminho de bom resultado, para uma escolha que vai ser a saída, que vai trazer a solução. Então nós podemos estar diante de Deus com a nossa vida tão pequena. Imagine o que representa a minha vida, a minha história, diante da história do mundo, né? O que representa a minha vida diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, é muito pouco. Mas Deus diz que Ele é aquele que se inclina nos céus e que observa a minha vida, a sua vida. Ele nos conhece, nos chama pelo nome. E Ele é aquele que nos coloca nos braços, como o pastor faz com as suas ovelhas, e as acaricia e delas cuida, porque Ele trabalha, porque Ele quer o nosso bem. Ele pensa nos seus pensamentos aquilo que é proveitoso, que é abençoador para mim e para você, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua presença, fazendo a diferença na história da vida de alguns à sua volta, fazendo a diferença na cidade onde você realiza o seu trabalho. Então Deus é aquele que nos anima, nos dando a possibilidade de buscar a sua presença em oração. E a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, mesmo em secreto, quando fecha a porta do quarto, quando vai falar com Deus aquilo que ele ainda não falou com ninguém, não revelou ao amigo mais chegado, ao cônjuge, o Pai que vem em secreto, o abençoa, ouve a sua prece e traz do seu altar respostas que possam assisti-lo nas suas lutas, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Então nós temos a nossa força, o nosso vigor renovado, quando buscamos a palavra de Deus e procuramos aplicá-la à nossa vida, e temos o nosso vigor renovado também numa segunda fonte que a Bíblia nos apresenta, que é a oração. Poder nos colocar diante de Deus. Quantas lutas nós já travamos, quantas vitórias nós já alcançamos, né? Através do dobrar dos nossos joelhos. Há um filme que fala dessa verdade, né? O Quarto de Luta, onde a mulher, personagem principal, se colocava diante de Deus orando por coisas difíceis, pelo quebrantar do coração humano, pela mudança de comportamento do esposo, da sociedade. Coisas que, quando nós pensamos que precisam acontecer, nós imaginamos, mas como é que nós vamos mudar isso? Nós não temos condição de mudar. Mas Deus é aquele que quebranta o coração de quem quer. Deus é aquele que endurece o coração de quem deseja.
Deus é o nosso Deus que pode abrir aquela porta que ninguém fecha. Deus é aquele que pode trazer nas janelas dos céus abertas bênçãos sem medidas, das quais nós não vamos conseguir contar, fazendo em seu favor, trazendo resposta à sua oração, à sua confiança sincera diante dele. Ele que pode, através da resposta que vai dar à sua oração, renovar a sua força, redobrar o seu ânimo e te fazer ver, né, as saídas de situações, de circunstâncias difíceis para o ano, as quais você ainda não encontrou, porque Ele conhece como você não conhece. Ele enxerga muito mais do que você enxerga. Ele sabe daquilo que você não sabe, que está ainda oculto diante dos seus olhos, diante do seu conhecimento. Deus já sabe. Deus não sabe apenas o que está acontecendo, mas Deus conhece o que motivou aquilo a acontecer. Ele não sabe apenas que a pessoa agiu indiferente com você, ou agiu de forma a te maltratar, mas Ele sabe o que levou essa pessoa a fazer isso. Então é de joelhos, é na intercessão sincera, firmados na orientação da palavra de Deus e nas promessas de Deus junto à sua palavra, que nós possamos encontrar, ou que nós conseguimos encontrar em Deus, força para viver, força para vencer os dias maus também. Jesus não falou das tempestades que viriam assolar com ventos fortes contra a nossa edificação, contra a nossa casa? E Ele diz que resiste àqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, mas àqueles também que buscam o Senhor, que se colocam diante de Deus, que entregam a sua vida, a sua casa, a sua família, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado, que pode cuidar, que vai cuidar, fazendo sempre em favor dessas pessoas que nele confiam, desses filhos e filhas que o buscam o melhor. Há uma outra fonte, que é a fonte da comunhão dos santos. Quão precioso é poder partilhar com outros irmãos e irmãs a fé em Jesus. Como é bom poder contar do que Deus fez em nosso favor num dia, numa semana. Vai levar para aquela pessoa que estava com um problema, que está atravessando um momento difícil, o ânimo, ao perceber que Deus é aquele que age em favor daqueles que nele esperam. É por isso que o salmista no Salmo 133 vai dizer que a comunhão preciosa é algo bom de se viver. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque fortalece, porque anima, porque encoraja, porque me traz à memória o que vai dar esperança. Eu ver na vida do meu irmão, eu contemplar na vida da minha irmã o agir de Deus, eu ter a companhia dele para interceder por mim, eu ter a compreensão dela, para me encorajar, junto às promessas de Deus, de cuidado, de carinho, de força, diante das lutas. Eu saber que não estou sozinho, que os irmãos todos padecem também as lutas, as dificuldades, as perdas, mas o Senhor tem sido bom, e uma geração vai, outra geração vem, e a fidelidade de Deus permanece junto ao seu povo. O salmista diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, na consagração do sacerdote, que separa a nossa vida para o serviço à causa do Evangelho, ao propósito de Deus. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião para renovar sua força, para mantê-lo verdejante, para mantê-lo produtivo. Apesar das circunstâncias do tempo, apesar dos momentos difíceis da temperatura do ano, porque o ano tem as suas fases, tem as suas etapas, né? Nós vivemos o verão, a primavera, o outono, o inverno, cada um tem a sua característica própria, mas diante das estações do ano, o Senhor ia mantendo verdejante aqueles montes de Sião nas suas planagens, né? Mantendo o seu vigor, a sua produtividade, porque cuidava. E o salmista vai dizer, a comunhão dos santos produz
esse vigor, essa vida também em nós, esse renovo de força, esse renovo de ânimo. Então o Senhor age, Ele age através de fontes de vigor, fontes de alegria, fontes de força, que se nós buscarmos, se nós usufruirmos, nós vamos conseguir nos manter de pé diante dos momentos difíceis, diante das tempestades, diante das inundações, diante dos momentos duros de se viver, diante das provas que a vida, que o ano possa trazer para a sua casa ou para a minha, para o seu trabalho, para as suas finanças, para o sustento da sua vida, com pão sobre a mesa. Então nós devemos fazer uso dessas fontes e não negligenciá-las, porque a palavra de Deus nos dá a possibilidade de construir com estrutura. A oração nos aproxima de Deus para entender a vontade de Deus e para fortalecer os nossos pensamentos, as nossas escolhas, dentro do dirigir, do guiar e do abençoar do Senhor. E a comunhão dos santos nos faz ver, visualizar o agir de Deus na vida uns dos outros, e nos aproximando uns dos outros, nós somos fortalecidos também na nossa caminhada, quando temos o ombro amigo do nosso irmão, a mão amiga da nossa irmã, a intercessão calorosa, valorosa de uns para com os outros, nos tornando um povo de Deus fortalecido pela graça de Deus que nos une e que nos faz uma só família de fé. Então eu quero lembrar os irmãos se eu já lembrei das fontes que animam, eu quero lembrar de alguns fatores de dificuldades que podemos enfrentar, que promovem, que trazem lutas. A primeira deles, que desgasta a nossa vida e que faz com que a gente se sinta às vezes cansado, sobrecarregado, que tira o vigor, da nossa vida, são os ataques do inimigo. O diabo às vezes arma as suas ciladas, o diabo às vezes identifica as nossas fraquezas, e ele começa a nos golpear, ele começa a nos tentar, ele começa a nos provar nas fraquezas da nossa vida. Isaías está dizendo de que nós nos desgastamos com o tempo, de que as muitas ações, que as muitas tarefas, que a agenda bem cheia, ela exige da nossa força, do nosso vigor físico, emocional, espiritual, leva embora as nossas forças. O diabo é, segundo a palavra de Deus, o adversário que anda ao nosso derredor, procurando, observando as nossas fraquezas, aonde a gente está cansado, aonde a gente é fraco, aonde a miséria está fazendo parte da nossa vida, aonde nós estamos enfraquecidos, empobrecidos, ele anda ao nosso derredor, procurando essa fraqueza, esse cansaço, para ali investir nas suas tentações, para ali se esforçar, se empenhar no propósito de nos levar à queda, de nos impedir de caminhar, de nos impedir de testemunhar do Evangelho, de nos impedir de confiar no Senhor. O Senhor Jesus disse em João 10, de que Ele é o bom pastor e que cuida das ovelhas, mas que há aquele que vem e que é o diabo e que quer destruir as ovelhas, e ele vem no propósito de matar, roubar e destruir. Enquanto Cristo vem promover vida, Ele quer eliminar a vida. Enquanto Jesus vem dar esperança, Ele quer trazer desespero. Enquanto o Senhor Jesus vem para iluminar o caminho que promove o crescimento, Ele quer gerar o caos, Ele quer provocar a ruína. Enquanto Jesus vem para dar força, Ele quer tirar o restinho da força que a gente tem. Ou Ele quer nos fazer acreditar que podemos caminhar com a força do nosso braço, com a capacidade das nossas mãos, com os recursos que nós temos, que nós adquirimos por nós mesmos. E vamos nos deparar com situações, com circunstâncias das quais nós não podemos com ela, e vamos nos desanimar. E vamos enfrentar tempestades
nas quais nós não temos o controle e vamos naufragar. Então, o que nós percebemos, meus queridos, é que há, de fato, um desgaste muito grande trazido à nossa vida, que nos cansa, que nos fatiga, pela ação do próprio inimigo, que, identificando a nossa vida, vem trabalhando ao nosso derredor, procurando o tempo oportuno para nos devorar, para nos tragar. Por isso precisamos da força de Deus, precisamos do ânimo que Deus traz, precisamos nos usufruir das fontes de força que o Senhor nos deu, na companhia dos santos, na intercessão, na oração constante, e é claro, no crescimento, no enriquecimento, do alimentar dia a dia da palavra de Deus à nossa vida. O que leva às nossas forças, o que nos torna cansados, as aflições da vida, os intempéries, as lutas, que todo ser humano, que toda família pode passar. Para uns em algumas áreas hoje, para outros em outras áreas, às vezes é com a enfermidade, ou com a dificuldade financeira, ou com o desemprego, ou com o desentendimento conjugal, ou com a preocupação com um filho num caminho difícil, escorregadio, que o filho, que a filha tem andado. Às vezes é com as ações mesmo nossas, pecaminosas, erros que a gente comete, aflições que nós cavamos com as próprias mãos, porque os erros trazem as suas consequências, os pecados trazem também, né, as suas consequências. E a vida então traz as suas aflições. Naquele texto do alimento da palavra de Deus como fonte, para aqueles que querem construir para durar, Jesus fala, porque vai vir a tempestade. Não fala se vier, mas fala quando vier, ela vai vir, ela é certa. Em algum momento ela vai surgir. A tempestade vai vir. E aí aquilo que se construiu vai desmoronar, vai virar o caos. Vai se perder. Porque vai vir as inundações, e quando vierem as inundações, a casa construída na areia, sem observar a palavra de Deus, sem usufruir da fonte que a palavra de Deus serve de fortalecimento para nós, para a nossa vida, para as nossas construções, para a edificação que vamos construindo dia a dia com o nosso viver, tudo vai vir à ruína. São circunstâncias da vida que batem com ímpeto contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra a nossa produtividade, contra a nossa alegria, contra o nosso ânimo, contra a nossa esperança, contra a pureza da nossa alma. E que só pode ser vencido se nós estivermos fortalecidos, amparados na palavra de Deus, na vida de oração e na comunhão dos santos, ajuntamento solene que glorifica a Deus, que traz o abençoado Senhor sobre aqueles que o buscam. O que nos cansa? Os nossos próprios erros, as nossas próprias inclinações carnais. Por incrível que pareça, quando nós decidimos pela nossa carne, normalmente nós decidimos naquilo que nós entendemos ser o melhor para nós. Se é aquilo que satisfaz a nossa alma, satisfaz a nossa vontade, satisfaz o desejo do nosso coração. Então era para entendermos o quê? Que isso só iria nos fortalecer, só iria nos ajudar, só iria colocar a nossa vida para cima, só iria gerar resultado bom na nossa história, mas não é assim, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E que em razão da natureza pecaminosa que herdamos de Adão e Eva, nós temos uma inclinação muito grande para responder à vida de forma desobediente a Deus. É o que Paulo vai chamar de o bem que eu quero fazer, não faço. Mesmo quando eu tomo a opção de realizar, de fazer aquilo que é desejo do meu coração, eu posso estar extremamente enganado naquilo que é bom de fato para mim. Porque eu posso estar alimentando o meu ego, o meu eu, a minha natureza carnal, e isso vai trazer danos e ruínas à minha história. Isso vai gerar prejuízos
para a edificação da minha vida, para a solidez do meu casamento, para a credibilidade do meu nome. Inclinações carnais, erros, falhas, comuns a qualquer ser humano, porque eu falho, você também. Eu erro e você também erra. Às vezes por pensamento, às vezes por ação, às vezes por reação. Quando desobedecemos a Deus ou quando trocamos a verdade de Deus pela nossa verdade, a vontade de Deus simplesmente pela nossa vontade, por não conhecer a Escritura, por não buscar a orientação de Deus na oração, por não ver na vida do meu irmão o comportamento de fidelidade que ele tem, que é recompensado pelo abençoar maravilhoso do Senhor, que abençoa os filhos que lhe obedecem. E aí eu entro numa esfera, então, que vai tirar de mim, não vai me dar. Vai me cansar, vai me desgastar, não vai me enriquecer, não vai me ajudar. E é por isso que Isaías diz, olha, os homens cansam, os jovens, com todo o seu vigor físico, emocional, eles cansam, eles se fatigam, e de exaustos eles caem. Mas Deus levantou possibilidades nas fontes de vida, nas fontes de vigor da sua palavra, da oração e da comunhão dos santos, para a gente vencer essas artimanhas, essas inclinações ao pecado, essas circunstâncias que podem tirar de nós a força e que podem transformar as nossas edificações em ruínas. Vamos ver perder, vai vazar pelos dedos. Se nós não usufruirmos das fontes que podem renovar a nossa força diante do Senhor. Então Deus é aquele que assim quer nos guiar, quer nos conduzir no ano de 2022 também. Os povos renovam as suas forças. Quando se colocam diante de Deus e olham para a sua palavra com o coração obediente, fazendo da palavra de Deus a prática do seu viver. Quando enfrentam a vida e passam pelas tribulações da vida e pelas aflições da vida, e se deparam com as suas impossibilidades, mas confiando no poder de Deus que pode assisti-los, quando eles se colocam diante de Deus e clamam, tem misericórdia de nós e ajuda, na sua prece sincera, na sua oração dedicada, na consagração da sua vida, no tempo que investe na busca por Deus, e aquele que bate a porta de Deus, ela se abre. E aquele que busca o Senhor, encontra em Deus força e vigor, providência que supre necessidade. Agir, amor, misericórdia, que nos enriquece e abençoa. Se nós não renovarmos as nossas forças, irmãos, irmãs, pode ser que no decurso do ano, do tempo, você veja se perder diante dos seus olhos, ser transformado em ruína diante das provas, aquilo que você tem tentado edificar com as próprias mãos. E o salmista é muito precioso quando ele fala disso no Salmo 127, se referindo ao trabalho, ao empenho que cada cônjuge tem, que cada marido, que cada mulher, que cada mãe, que cada pai tem, para edificar a sua casa. Ele vai dizer, você vai levantar de madrugada, você vai repousar tarde, para comer um pão que penosamente, com muito esforço, com muita dor, com muito sacrifício, você conseguiu alcançar, que não é suficiente, que vai deixar em falta. Você está cansado, você está exausto, e você vai ver que as coisas vão se perder, mas quem realiza as suas obras, junto às fontes de vigor, do renovar do Senhor para a vida, o Senhor acrescenta, até enquanto descansam, até enquanto dormem. Acrescenta-lhes o Senhor enquanto dormem. Então, para vencer, para ter o renovo das forças, para não correr e se cansar, para não cair de exaustos, vamos usar das fontes que renovam os homens,
as mulheres, o ser humano que se coloca diante de Deus. E os povos renovam as suas forças diante do Senhor. Diante do Senhor. Para não ver perder em razão do cansaço. Para não ver em ruínas o trabalho dedicado de cada dia. Mas os que esperam no Senhor, diz o verso 31, renovam as suas forças. É a promessa de Deus para nós, que às vezes já estamos nos encontrando cansados, sobrecarregados. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Que Deus possa renovar na nossa vida essa promessa gloriosa que Ele nos faz e que Isaías proclama para nós. Diante da possibilidade do nosso cansaço, diante da certeza do nosso cansaço, diante das situações e circunstâncias da vida, que o Senhor, na sua palavra, no ouvir da nossa prece, na possibilidade que cria para nós do partilhar a vida de fé e a vida em comum como uma só família, um só povo de Deus, nos anime, nos renove e nos conduza com a força que vem da sua boa mão. Se você algum dia se vê cansado, fatigado, exausto ou exausta, lembre-se das fontes de vida, do renovar das forças que Deus colocou à nossa disposição. Conheça e pratique a palavra de Deus. Dobre o seu joelho e busque o Senhor e as suas bênçãos. E usufrua da graça, da comunhão dos santos, no cuidado que podemos dar na vida uns dos outros. Porque se eu não puder fazer nada por você, eu posso orar em seu favor. E Deus há de erguer a sua mão e abrir as janelas dos céus e trazer sobre a sua vida as bênçãos às quais Ele sabe que você necessita, para fortalecer o seu coração, a sua alma, para ter um ano bom, para ter um ano de bons resultados, para ter um ano de bom trabalho, um ano que, quem sabe, possa exigir de nós correr, caminhar muito, mas não desistir, em razão do cansaço, em razão da fadiga. Que Ele renove as nossas forças, que Ele nos abençoe. É o que eu desejo, a sua vida, a minha vida, a vida de todo aquele que busca o Senhor e busca as fontes que Deus deixou para que usemos no renovo das nossas forças dia a dia, ano a ano.